O InDesign é uma das ferramentas mais poderosas de diagramação e criação de layout de páginas. É com ele que você faz livros, revistas, e-books, principalmente aqueles projetos que têm muitas páginas. O InDesign se dá muito bem com isso e é por isso que ele é uma ferramenta tão poderosa. Infelizmente, ele não é uma ferramenta muito fácil de lidar, principalmente quando você precisa adicionar alguns recursos a mais nos seus projetos. E tem gente que acaba confundindo isso com gambiarra, com dificuldade desnecessária, mas não é bem assim. O InDesign permite que você tenha um total controle das suas ações, das suas configurações e da estrutura do seu documento, o que é o grande diferencial dele para editores comuns de texto, como por exemplo o Word, que é o mais popular. Isso permite que você gerencie uma quantidade absurda de textos e de páginas com muito mais facilidade e com muito mais controle. Dito isso, esse vídeo aqui eu quero responder a uma das dúvidas mais cabulosas para quem trabalha no InDesign, que é a criação de listas numeradas com vários níveis, como você está vendo aqui. Na verdade, o gatilho para esse tutorial foi uma dúvida que publicaram em um grupo do Facebook de InDesign que eu faço parte. Então eu resolvi gravar esse vídeo aqui para mostrar para você como é que você pode criar uma lista parecida com essa aqui. E o mais legal é que você pode utilizar esse recurso tanto para listas numeradas, como você está vendo aqui, quanto para conteúdos mais compridos ou com blocos de textos maiores, como por exemplo livros, revistas, e-books e assim por diante. Então vamos comigo, porque é isso que você vai aprender hoje neste tutorial de InDesign. Bom, antes de a gente começar com este tutorial, eu gostaria de te convidar a conhecer o meu curso de InDesign lá na Suite Criativa. Você pode aprender comigo como fazer o InDesign trabalhar para você, aprender de verdade. O link sempre fica aqui na descrição, dá uma conferida, eu sei que você vai gostar, é uma ferramenta poderosíssima para a construção de projetos editoriais. Bom, o que eu tenho aqui como exemplo é uma lista que eu formatei manualmente, exatamente. Nesse tipo de situação é muito comum as pessoas criarem os seus trabalhos fazendo a numeração manual. Colocando aqui as numerações dos vários níveis diferentes de um texto, digitando o número 1 e o pontinho, depois vai 1.1, 1.1.1, 1.2 e assim por diante. É uma solução fácil e até mais cômoda para alguns tipos de lista, principalmente aquelas que são mais curtinhas, mas isso pode ser um problema se você tem um documento que ainda está em desenvolvimento, possui uma quantidade muito grande de informações e você eventualmente precisa também revisar essas informações, o que pode acabar gerando uma grande dor de cabeça. Eu tenho aqui, por exemplo, um textinho que eu peguei de um site qualquer com a lista do que você pode estudar aqui para a prova do Enem de Biologia, onde nós temos aqui o título principal, poderia ser um documento com várias listas, biologia, matemática, história, química, tanto faz. E nós temos vários subníveis, onde nós temos o primeiro nível, que é o título principal, e o subnível 1, o segundo nível, na verdade, que são os títulos das matérias, e aqui depois mais um nível, o nível 3, com cada um dos temas que devem ser estudados, tá certo? Então, se eu precisar, por exemplo, adicionar um outro tema aqui depois de metabolismo, vou dar um Enter aqui, aí eu vou precisar digitar de novo 1.1.2.3, 1.1.3 na verdade, e depois vou ter que reeditar todos os demais, corrigindo essa alteração que eu fiz, o que realmente pode ser um problema se você tem uma lista muito grande. Então a gente vai aprender como criar esse tipo de lista numerada sem precisar fazer esse tipo de gambiarra, tá bom? Bom, eu já tenho o texto copiado aqui e eu recomendo que você utilize ele também como referência para fazer junto comigo. Eu vou deixar ele linkado aqui na descrição, na verdade eu vou deixar o texto aí para você copiar e colar dentro do seu InDesign. Vou selecionar tudo e copiar, tá no meu bloquinho de notas. E aqui no meu InDesign eu vou criar uma caixinha de texto aqui do lado para a gente fazer aqui colando da nossa formatação aqui do ladinho. Então eu vou pegar aqui a ferramenta de texto, vou abrir uma outra caixa de texto aqui do lado, pressionei o T para ativar a ferramenta de texto e vou colar esse texto no Ctrl V. Observa que ele ali como uma formatação padrão do InDesign, justamente porque eu formatei isso aqui manualmente e depois vou pegar aqui a ferramenta seleção e vou dar dois cliques aqui embaixo, olha, para que o InDesign ajuste essa caixa de texto ao tamanho máximo aqui que eu tenho de texto disponível. Então ele vai exibir o texto inteiro ali. Uma dica que eu dou para você começar esse tipo de trabalho ou qualquer tipo de projeto no InDesign é estabelecer um estilo de parágrafo padrão para o seu documento.
Por que isso é importante? Para que você já tenha a configuração inicial do tipo de fonte que você vai utilizar, do tamanho inicial do corpo do texto que você vai utilizar. Isso te faz poupar bastante tempo na hora que você vai formatar esse documento posteriormente. E exatamente para construir esse tipo de lista que você está vendo aqui, a gente vai precisar criar vários estilos para que ele possa formatar cada uma das linhas do nosso texto com a numeração desejada. Não é nenhum bicho de 7 cabeças e você vai já entender por quê. Por padrão, quando você cria um novo documento do InDesign, ele já vai te dar um estilo de parágrafo padrão. Se você abrir aqui a janelinha de estilos de parágrafo, você vai ter o parágrafo básico. Eu geralmente gosto de formatar esse estilo aí, porque ele já é o parágrafo básico, já tem o estilo pronto só para eu formatar do jeito que eu quiser. Se você não estiver vendo a janelinha de estilos, você pode abrir ela no menu Janela ou Window, e aqui você vem em Estilos e você pode abrir a janelinha de estilos de parágrafo. O atalho de teclado é o F11. Eu gosto de utilizar o espaço de trabalho tipografia do InDesign porque ele já vai me dar todas as janelinhas que eu preciso. Então você pode clicar aqui em cima no alternador e escolher tipografia, ou você vem aqui em janela e aqui em área de trabalho você pode escolher tipografia também, né? Window, Workspace, e aqui você escolhe Typography, seria aí o termo em inglês, tá bom? Na janela de estilo de parágrafo, então, eu vou formatar o parágrafo básico padrão, que coincidentemente já é o que está formatando esse texto que está selecionado aqui, olha, parágrafo básico. Eu vou tirar a seleção do meu texto para trabalhar diretamente na formatação do parágrafo sem precisar ter textinho selecionado, tá bom? Então eu vou dar 2 cliques aqui do ladinho para abrir a janelinha de formatação desse parágrafo e em seguida eu vou fazer as alterações básicas de caractere. Eu vou utilizar aqui a fonte Museu Sans. Deixa eu ver aqui, cadê? Museu, onde é que ela está? Aqui, ó, Museu Sans é a fonte que eu vou usar. Eu vou usar a formatação de peso 300 e o tamanho, eu vou usar o tamanho 10. Fazendo isso, pronto, eu vou dar um OK. Você observa que como o meu texto que eu colei aqui no InDesign já estava formatado com esse estilo de parágrafo básico padrão, ele automaticamente vai formatar aquele texto com as alterações que eu fiz. Clicando no OK, então, eu vou ter a formatação do meu parágrafo do jeito que eu quero. Bom, com o meu textinho já com o meu parágrafo padrão, meu estilo de parágrafo padrão configurado, agora eu vou começar a criar os estilos de parágrafo que vão formatar o meu texto, exatamente. Dessa maneira, eu vou criar um estilo de parágrafo para o meu título, um estilo de parágrafo para o meu item de segundo nível, né? E o meu estilo de parágrafo para os meus itens de terceiro nível. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui essa primeira linha do meu texto, o que estudar para a prova do Enem. Eu não vou selecionar, vou só deixar o cursor piscando ali, porque eu posso fazer a formatação enquanto eu vou criando o meu estilo de parágrafo. Essa é uma das maneiras de você criar estilos de parágrafo. Já falei bastante sobre estilos aqui no canal. Vou deixar um link aqui no card para você dar uma olhada, tá bom? Mas com o meu cursor piscando na primeira linha do meu texto, eu vou clicar aqui embaixo, olha, para criar um novo estilo de parágrafo. Ele vai me dar um estilo vazio, ou melhor, um estilo com a formatação que estava selecionada, que é baseada no meu parágrafo básico. Eu vou dar 2 cliques aqui do lado, olha, para abrir a janelinha de opções de estilos de parágrafo. Eu vou nomear esse meu estilo aqui como título 1. Título 1 você pode colocar nível 1 também se você quiser. Vamos colocar nível, que eu acho que fica mais fácil de você entender, né? Vou colocar aqui nível 1. Vão ser todos os meus títulos principais, aqueles que vão ter a numeração começando pelo número 1 ali principal. Feito isso, observa que o meu cursor está ali. Eu vou marcar a caixinha aqui embaixo para visualizar as formatações que eu vou aplicar nesse estilo, tá bom? E aí, a partir desse momento, toda alteração que eu fizer já vai refletir ali atrás na minha janelinha do meu estilo que eu estiver trabalhando, tá bom? Então eu vou clicar aqui, olha, em formato básico de caractere. Em Museu Sans, no estilo da fonte, eu vou mudar aqui para 900, olha só. Ele já vai aplicar esse estilo ali no meu texto, porque ele já está aplicado aqui no meu painel de estilos de parágrafo. Mudei para 900 e vou aumentar o tamanho da fonte aqui para um tamanho maior. Vou colocar aqui um tamanho 16, não, acho que eu utilizei 14 ali no outro. Foi mais ou menos isso, tamanho 14. Em seguida, eu venho aqui em formatos avançados de caractere. Ele vai me dar aqui algumas outras opções. Na verdade, eu quero aqui espaços e recuso e espaçamento. Eu vou adicionar um espaço depois desse parágrafo para que ele distancie o meu título dos demais textos. Então eu venho aqui embaixo, olha só, em espaço posterior, e eu vou aumentar aqui para 1, 2, 3, vou colocar 4 milímetros, olha só, ele vai ficar um pouquinho mais distante do meu texto que está embaixo.
Em seguida, eu posso modificar as opções de alinhamento se eu quiser, posso marcar algumas opções aqui caso seja necessário, adicionar recuo, enfim, as opções que a gente já conhece da formatação de parágrafo. E aqui a gente vem em hifenização e eu não quero que esse estilo hifenize as minhas palavras, tá? Então eu vou clicar aqui, pronto, ele não vai hifenizar. Feito isso, agora eu vou criar as configurações de numeração desse meu estilo de parágrafo, que vai justamente inserir o número 1 ali no começo, para que eu possa começar a minha formatação, a minha lista numerada. A gente vai clicar aqui em marcadores e numeração, que é a janela onde a gente vai modificar todas as opções de numeração dessa nossa lista. Em seguida, aqui em marcadores e numeração, você vai aqui em tipo de lista e escolhe a opção números, vai ser uma lista numerada. Aqui embaixo você observa que ele já te dá uma lista padrão, mas eu recomendo que você crie uma nova lista para que você tenha uma lista específica para as numerações dos seus capítulos, aí, dos seus subcapítulos e subcapítulos do seu projeto, tá? Eu vou colocar aqui lista, eu vou colocar títulos, prontinho. Mantenha as opções marcadas aqui embaixo para continuar as numerações nas matérias e nos documentos quando você estiver utilizando o recurso de livro. Clica no OK e pronto. O que isso aqui significa? Justamente dentro daquele conceito de controle, o InDesign permite que você crie várias listas distintas. E cada uma dessas listas pode ter uma numeração específica. Imagina que eu tenho uma lista aqui para formatar só os meus títulos, mas eu posso criar uma outra lista para formatar elementos independentes dentro do meu texto. Posso criar uma outra lista só para numerar imagens, ou quadros, ou gráficos. Posso criar uma outra lista só para numerar tabelas dentro do meu projeto. Isso é muito útil quando você tem muitos recursos dentro desse tipo de projeto no InDesign. Então criamos uma nova lista, que vai ser a lista que vai formatar os meus títulos, e a partir de agora, sempre que eu criar um novo estilo para formatar um subnível aí do meu título, eu vou escolher essa lista aqui, porque eles precisam pertencer à mesma lista para que a numeração seja contínua. O nível desse meu título aqui que eu estou formatando, né, o meu nível 1, eu vou deixar nível 1, ele é o primeiro nível da minha lista numerada. E aqui embaixo você tem algumas opções que são bem interessantes. Você tem aqui o formato da numeração, ok? Você pode escolher aqui o formato que você quiser, dentre as opções disponíveis. Você tem aqui o número, ou seja, é isso aqui que vai indicar qual que é a informação que vai ser inserida antes do seu texto. São esses códigos aqui. Esse primeiro código aqui, representado pelo acento circunflexo, esse joguinho da velha, indicam a numeração do nível atual, ou seja, o primeiro número do meu nível. Em seguida ele coloca um ponto e depois ele coloca um acento circunflexo e um Tzinho que significa tabulação. Então eu tenho o meu número, ponto e a tecla Tab, como se fosse a tecla Tab pressionada, por isso que ele tem esse espaço maior aqui. Eu não quero dessa forma, tá? O que você pode fazer? Você pode apagar aqui só esses dois elementos aqui que tem o Tab e colocar só um espacinho, por exemplo, se você quiser, tá? Vou clicar aqui só para ele mudar a formatação ali atrás, para eu ver o resultado. Olha só, eu tenho esse resultado aqui. Gente, eu apaguei tudo sem querer. Como é que eu faço? O que eu posso resolver para devolver a formatação que estava aqui? Olha, sumiu tudo ali em cima. É muito fácil. Você clica aqui nessa setinha do lado e você vem aqui, olha, inserir espaço reservado de número e aí você coloca o nível atual. Ele vai repetir ali, ó, vai colocar o número 1, tá vendo? Depois você pode colocar um ponto e dar um espaço no seu teclado. Eu vou clicar aqui só para confirmar a alteração. Ele já vai colocar ali atrás o número pra gente do jeito que a gente quer. Eu te queria um espaço maior, não quero só um espaço, quero dois espaços, quero um espaço M, um espaço N. Não tem problema, você apaga esse espaço que você colocou, clica na setinha aqui do lado e vem em inserir caractere especial. E você tem vários espaços aqui, olha, tabulação, M, N, traço, enfim, você pode colocar o que você quiser dentro aqui da configuração. Vou deixar só um espacinho e pronto, já é suficiente para mim. Aqui embaixo, em estilo de caractere, se você tiver criado estilos específicos para formatar esse número, você pode aplicar ele aqui. Eu quero vermelho, quero com uma fonte diferente. Você cria um estilo de caractere só para formatar o número da sua lista. Aqui em modo, você mantém continuar do número anterior, tá? Ou você pode especificar para ele começar em um número específico se você quiser. E aqui embaixo você tem algumas opções de recuo. Você pode deslocar, mudar o alinhamento do marcador de número, pode colocar, por exemplo, no centro, à direita, à esquerda, você pode fazer essas modificações. Pode mudar o recuo à esquerda ou o recuo de primeira linha, se for um parágrafo com mais de uma linha, que é o caso aqui. Olha, o recuo de primeira linha vai fazer com que só a primeira linha avance, tá vendo? Se eu mudar o recuo à esquerda, todo o meu texto vai avançar, que é uma das configurações que a gente mais usa, né,
nos demais níveis que a gente está querendo esse tipo de resultado. Bom, dito isso, então, parece difícil, mas depois que você pega o jeito, fica bem mais fácil. É só clicar no OK e pronto. Então, o meu estilo de título já está formatado. Se eu pegar aqui, por exemplo, qualquer texto dentro do meu bloco de texto e aplicar esse nível 1, olha só, ele já vem com o número 2. A mesma coisa se eu clicar aqui e marcar o nível 1, ele já vem com o número 3 e assim por diante. Deixa eu voltar para o meu estilo de parágrafo básico, tá bom? Ok, feito isso agora, eu preciso formatar o meu segundo nível da minha lista, que é o que vai formatar esse texto aqui, por exemplo, moléculas e células e tecidos. Então eu vou selecionar aqui, olha, eu vou colocar o meu cursor na posição do texto que eu quero formatar, para que eu possa acompanhar as alterações diretamente no texto que eu já quero formatado, tá bom? Vou até descer aqui um pouquinho a visualização. E vamos partir aqui para a nossa configuração, tá? Se você quiser agilizar o trabalho, você pode aplicar o nível 1 e depois criar um novo estilo, tá bom? Mas vamos partir do parágrafo básico para a gente repetir as configurações do zero, tá bom? Então deixa aqui, parágrafo básico aplicado, vou criar um novo estilo criado, vou clicar para aplicar ele nesse texto e depois vou dar 2 cliques aqui, aqui fora, né, para abrir a janelinha de opções do estilo. Olha só, ele está selecionado ali e aqui está a minha janelinha. Bom, eu vou chamar esse meu estilo de nível 2, ok? Depois, a gente vem aqui em formatos básicos de caractere. Eu vou colocar novamente a formatação aqui de peso 900, um negritão aí. E eu vou adicionar um espaço aqui nas opções de recuo e espaçamento antes do meu parágrafo, tá? Então, espaço anterior. Então, vou colocar aqui 2 milímetros de espaçamento antes. Vou colocar 3, olha só. Vou colocar 3, acho que fica melhor. 4? Acho que 4 fica mais interessante. Vamos colocar 4 aqui, vai ficar um espaço maior. Vai ficar um pouquinho diferente do que eu fiz ali. Então, eu coloquei 4 milímetros anterior. Então, o espaço antes. Por que antes? Porque eu não quero separar o meu título de nível 2 do meu título de nível 3. Eu quero uma lista assim, olha, coladinha, um no outro aqui, desse jeito. Se eu quiser separar, eu posso colocar um espaço posterior também. Colocar 4 aqui, olha só o que vai acontecer. Ele vai ficar separado também na parte de baixo. Então, fica aí a seu critério, eu vou deixar 0 aqui no posterior. Feito isso, vamos agora para a configuração aqui da nossa marcadores de numeração. Mesmo esqueminha, tá bom? O tipo de lista vai ser lista numerada. A lista tem que ser a lista que eu criei já, que é a lista de títulos, porque eu vou continuar a numeração. Observa que ele já está continuando a numeração a partir do número anterior, tá vendo? Então ele já está identificando, opa, peraí, esse texto faz parte da lista chamada títulos. Então eu vou continuar a numeração porque ele continua sendo um texto de nível 1 também, embora ele tenha uma formatação diferente. Aqui em nível a gente vai marcar 2, porque eu quero que esse seja um texto de nível 2. Ele vai habilitar essa opção aqui embaixo que me permite controlar melhor como essa numeração vai acontecer depois que ele identificar as variações dos meus níveis. E aqui embaixo a gente vai fazer o mesmo esquema. No formato, deixa como está, formato de número. Aqui na formatação ele está colocando, olha só, a formatação com o número do nível atual, tá bom? Ponto, o número, a minha tabulação, né? Ponto, o espacinho aqui de tabulação. O que a gente vai fazer? Vou apagar isso aqui porque eu quero formatar do zero para você entender como é que tudo funciona. Se você clicar aqui fora, só para ele confirmar ali, ele já vai te mostrar ali número nenhum. Então eu vou clicar aqui do lado e vou selecionar um espaço reservado de número. Já que esse aqui é o nível 2, a primeira informação que ele tem que exibir é o espaço de nível 1. Então eu quero que ele mostre o primeiro nível, que é o nível 1. Ponto. Depois de colocar esse pontinho, eu vou inserir espaço reservado, o nível atual. Como ele é o nível 2, ele só vai ter o primeiro nível, ponto, e o nível atual. Vou dar um espaço e pronto. Vou clicar aqui fora só para confirmar e olha ali o resultado. Então ele vai me dar aí 1.1. Ou seja, mostra para mim qual que é o nível, o primeiro nível, depois mostra para mim qual que é o segundo nível, o nível atual, neste caso, já que é um caractere, é uma lista, é um item de nível 2, tá bom? Feito isso, mantém as opções como estão. Continuar no número anterior, ok, para ele continuar, manter a lista continuando, tá? Ou você pode reiniciar a numeração, você escolhe. Aqui embaixo, se você quiser deslocar esse texto, você pode colocar um recuo à esquerda. Eu vou deixar ele coladinho na esquerda, sem nenhum tipo de deslocamento. Pronto, feito isso, é só clicar no ok. Pronto, então eu já tenho a minha formatação de nível 2. Eu vou até puxar aqui para baixo para ficar mais organizadinho, tá bom? Se eu selecionar, por exemplo, aqui, ó, hereditariedade e diversidade da vida e clicar aqui no nível 2, olha o que vai acontecer, ele vai me dar o nível 1.2. Se eu clicar aqui em identidade dos seres vivos e aplicar esse estilo, ele já vai me dando a numeração contínua. Ecologia e ciências ambientais, nível 2. Origem
e evolução da vida, nível 2, e qualidade de vida das populações humanas, nível 2. O texto aqui acabou ultrapassando o meu limite da caixa de texto. Vou dar 2 cliques aqui embaixo só para aumentar o tamanho. Então veja como a nossa lista já está tomando forma. Criando os estilos, eu fixo essa formatação e depois eu só tenho o trabalho de ir aplicando no meu texto. Molezinha, mamão com açúcar, né? Bom, para a gente finalizar agora, a gente só precisa adicionar a nossa lista de nível 3, né? O nosso elemento de nível 3 aqui na nossa lista numerada. Vou fazer o mesmo esquema, vou dar 2 cliques aqui para entrar na edição, vou clicar aqui em um textinho que vai receber essa formatação, estrutura celular, por exemplo. Vou até arrastar para baixo aqui para ficar mais fácil de ver. Então, cursor piscando ali, vou criar um novo estilo, vou chamar esse estilo aqui. Posso dar 2 cliques aqui no nome e mudar aqui logo, tá? Nível 3. Vou dar um Enter, vou puxar ele aqui para baixo, prontinho. Depois eu dar 2 cliques aqui do lado, ó, pronto, para abrir a janelinha de opções desse estilo de parágrafo. Nível 3 já está no nome. Venho aqui em formatos básicos de caractere, vou deixar como está, não vou mexer, vou deixar a formatação básica do meu estilo de parágrafo básico. A única coisa que eu vou mexer é nos marcadores de numeração. Mesmo esquema, lembra como é que faz? Clica aqui em tipo de lista números, escolhe a lista que eu estou trabalhando, que é a lista de títulos, e esse carinha aqui vai ser de nível 3. Em seguida, aqui embaixo eu vou apagar as configurações de número que ele já colocou automaticamente aqui embaixo, olha só, tirou o número lá em cima, e aí eu vou inserir manualmente as configurações que eu quero. Ok, esse aqui é o nível 3, então eu gostaria que ele exibisse o nível 1 e o nível 2 antes dele. Então eu venho aqui na setinha, inserir espaço reservado de número, nível 1. Ponto, setinha, inserir espaço reservado de número, nível 2. Ok, ponto, setinha, inserir espaço reservado de número, nível atual, que é o nível 3 também. Vou colocar nível atual para ele pegar ali o códigozinho certinho, tá? Então, o que eu estou fazendo? Sempre tomando cuidado com esse controle na hora de criar os meus níveis. Quando eu criei o nível 1, eu não precisei indicar nenhum nível anterior. Quando eu criei o nível 2, eu já precisei indicar que eu queria exibir antes o nível 1. E agora, como eu estou criando o nível 3, eu preciso exibir antes o primeiro e o segundo níveis para que eu tenha a formatação direitinho. Depois, é só dar um espaço aqui e pronto. Nosso estilo foi criado e olha ali a formatação acontecendo. Ok, mas eu gostaria que esse texto fosse deslocado um pouquinho para frente, para ficar mais estiloso, mais bonitão. O que você pode fazer? Aqui no recuo à esquerda, eu vou aumentar aqui para 7 milímetros, por exemplo. Vou dar um clique aqui fora, só para ele formatar. Acho que 7 ficou muito. Vou deixar 6 milímetros, já está de bom tamanho. Feito isso, é só dar o OK e olha a mágica acontecendo. Seleciona o seu texto e aplica o nível 3. Seleciona o seu texto e aplica o nível 3. Seleciona o texto, 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 nível 3. Se você já entende como o InDesign funciona e você quiser automatizar esse processo de aplicação de estilos, eu já ensinei como fazer estilos alinhados para aplicação automática. Eu vou deixar o link aqui na descrição e também no card aqui no cantinho para você relembrar e para você ver que dá para fazer muito mais coisa com esse tipo de formatação alinhada, né? Já que eles são sequenciais, dá para fazer uma coisa bem mais rápida e bem mais automática. Feito isso, pronto. Qualquer novo texto que eu adicione ao meu documento, automaticamente vai atualizar todas as listas numeradas que eu tenho presentes nele. Na verdade, ele vai atualizar, né, os textos que foram formatados com os estilos, tá? Por exemplo, vamos supor que eu dê um Enter aqui e formate esse texto aqui, olha, com um texto de nível 1. Ele passa a ser o item 2. E olha o que acontece com os demais itens. Eles automaticamente já mudam para 2.1, 2.1.1, 2.2.2 e assim por diante. Ah, Lilt, esse cara aqui ele é nível 2. Então clica aqui, ó. Pronto, olha. 1.1. Aí o seguinte já passa, né? Assim sucessivamente para as demais informações que você tem que exibir. Muito fácil, muito rápido, muito tranquilo. Ah, precisa adicionar um novo elemento aqui no finalzinho. Dá um Enter, olha só. Ele já vai colocar ali a informação, coloca aqui exemplo. Só para dizer que a gente colocou alguma coisa. Todas as numerações já vão sendo automaticamente inseridas. Poxa, aqui vai ter mais outro tópico de nível 2. Todos os números abaixo vão se atualizando e vão se modificando à medida que você vai estruturando o seu documento, tá bom? E isso serve para documentos que também tenham uma estrutura diferente, não necessariamente precisa ser uma lista contínua. Aqui eu tenho o mesmo esquema, tá? Eu tenho aqui meu título 1 que formata o meu título principal aqui de abertura do meu texto. Eu tenho o nível 2
que é um subitem aqui do capítulo 1, né? E assim vai. Tem o capítulo 2, e aí eu posso também colocar aqui, ó, um terceiro nível, nível 3. Posso dar um Enter aqui e colocar mais um exemplo aqui de terceiro nível, ok? Posso depois do terceiro nível já passar aqui para um outro de nível 1, olha só, já vai ser um item 3. Então, utilizando esse recurso, você pode construir as suas listas, separá-las em subníveis e utilizá-las para formatar o seu documento como for necessário, tá bom? Se você tiver outras necessidades, outros tipos de numeração no seu dia a dia que você acaba enfrentando dificuldades ou problemas para criar os estilos que você precisa, compartilha comigo aqui nos comentários. Eu posso fazer um vídeo a partir da sua dúvida, o que vai ser bem legal aqui para o canal e também para ajudar você, né? Caso você tenha algum tipo de problema aí a utilizar esse tipo de recurso, tá bom? Mais uma vez, não esquece de acompanhar o meu curso, de se inscrever se você tiver interesse, é claro, né? De InDesign lá na Suite Criativa, o link está aqui na descrição. Bom, era isso que eu tinha para te mostrar no vídeo de hoje, espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço, tchau, tchau!